Falar da campanha Pacote Anticrime, uma solução fake. Essa campanha já foi lançada em março na Câmara dos Deputados, em abril no Senado e nesta terça-feira será lançada aqui em São Paulo, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, na Sala dos Estudantes, a partir das 7 da noite, nesta terça. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Lohane Carvalho, ela que é supervisora de atuação política do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Tudo bem, Lohane? Prazer recebê-la. Tudo bom? Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Lohane, vamos falar aqui sobre o pacote anticrime. A gente estava conversando, Lohane, porque parece que em termos de publicidade, o nome é interessante, porque, pacote anticrime, quem for contra parece que está sendo contra o crime, não é? E a partir daí, você também podia contar para a gente o quanto que esse pacote não tem nada de anticrime e sim vai aumentar a violência. Sim, acho que foi uma ótima jogada de marketing, do Ministro de Justiça e Segurança Pública ao colocar o nome como um pacote anticrime, Porque parece que quem critica as propostas lá previstas é a favor da criminalidade, quando na verdade as organizações, não mais de 70 organizações que apoiam a campanha, Pacote Anticrime, uma solução fake, vem para justamente argumentar e justificar que as propostas previstas nesse projeto de lei, aliás, nos dois, tanto na Câmara quanto no Senado, são soluções superficiais e que, na verdade, aprovadas, vão aumentar a violência e o encarceramento. Então, a gente tem alguns exemplos aí que são super graves, como, por exemplo, a excludente de ilicitude, que prevê a legítima defesa específica para agentes de segurança pública, tem a previsão também de alteração do Código de Processo Penal para, enfim, tentar, trazer alguma legalidade para a execução provisória da pena, ainda que a alteração no próprio Código mantenha a inconstitucionalidade da medida, tendo em vista que a Constituição Federal não vai ser alterada. Um outro ponto de superatenção é a proposta que ele traz de justiça negocial, tanto o acordo de não persecução penal quanto a barganha, que prevê, entre outras medidas, um fortalecimento muito grande do próprio Ministério Público, que na verdade é o órgão que deveria acusar e promover justiça, no lugar do juiz, que vai ter um papel bastante reduzido, com a homologação pura e simplesmente. Fora nessa medida, a desproporção de forças, A gente está falando de uma justiça criminal que é seletiva e que, quando seleciona jovens negros, a gente tem que contar que essa justiça negocial ela nunca vai ser equilibrada, Então, você vai ter um poder muito maior, forçando pessoas que dificilmente têm acesso a uma democratização do sistema de justiça, enfim, tem acesso a advogados que vão poder, de fato, trazer propostas equilibradas para esse acordo. E, obviamente, que a confissão ela vai ser, enfim, a medida mais colocada ali na mesa, Levando em consideração que a pessoa vai poder ficar presa porque ela confessou algo que ela pode não ter participado por um medo, enfim, por uma proposta aí que ela não vai ter amparo para tirar algumas dúvidas que ela pode possuir. Fora isso, enfim, tem propostas como videoconferência para audiência de custódia e interrogatório do réu, que vem totalmente na contramão, inclusive de tratados internacionais, também não fazem parte de uma proposta de redução da população carcerária, assim como o banco genético, por exemplo, que é uma medida que pode criar um banco genético de pessoas que vão ficar marcadas para sempre como criminosas, nesse processo de política criminal que criminaliza determinados grupos sociais. Então, são soluções que, na verdade, visam apenas aumentar a violência e, com certeza, vai aumentar o encarceramento. Em relação à nomenclatura, Lohane, inclusive essa questão da excludente de ilicitude, ela é pró-crime, porque inclusive tende a facilitar a vida, por exemplo, da ação de milícias.
Exatamente. Isso é uma grande preocupação, porque o Brasil já tem altos índices de letalidade policial e violência de agentes de segurança pública, né? Enfim, esse começo de ano no Rio de Janeiro, teve um aumento absurdo do número de jovens que foram assassinados, e essa excludente de ilicitude, ela vem para trazer uma legalidade para uma ação que já acontece, né? Mas com certeza é um discurso que dá respaldo para esses agentes continuarem agindo dessa forma, né, com violência e com letalidade, mas também traz um discurso para quem luta contra essa violência urbana, né? Então, falar, por exemplo, do movimento de mães. Quando você transforma o seu luto em luta, né, que é essa bandeira que elas têm, então, por exemplo, o movimento Mãe de Maio, né, Nossos Mortos Têm Voz, quando você, de antemão, já traz na previsão do ordenamento jurídico de que esses agentes podem justificar pelo mero medo, né, ou surpresa de um risco iminente, não necessariamente de uma violência que está ali muito explícita, né, que vai poder justificar essas mortes de uma maneira muito tranquila, né, excluindo a ilicitude do crime. Quer dizer, o crime é um ato ilícito. Quando você fala que é excludente de ilicitude, você está tirando a ilicitude daquele ato, tornando aquele ato lícito. Então, é um discurso que traz legitimidade para essas mortes, né? Que elas já são, na verdade, aceitas pela sociedade, mas a previsão num código penal, enfim, ela enfraquece muito qualquer discurso contrário, né? Dá um respaldo maior do ponto de vista legal. Exatamente. E a questão das drogas também, que é um dos fatores principais, né, de encarceramento no Brasil, né? Sim, Como é que está nesse pacote? Ele não prevê Uhum. nada específico sobre, mas quando a gente fala de violência urbana e de encarceramento, a gente está falando de uma política de segurança pública que vem para fortalecer uma política de drogas que é totalmente, enfim, que tem a violência como sua estrutura principal, né? Então, tanto a letalidade policial, que é justificada, por exemplo, quando um jovem negro é assassinado na periferia, a partir do momento que você coloca que aquele jovem negro era traficante, a morte dele está totalmente justificada. E isso vem muito dessa criação desse estereótipo do traficante ser um ser perigoso e etc. De outra parte, a política de drogas ela é responsável pelo encarceramento em massa, né? Sobretudo na população feminina, né? Mais de 60% das mulheres encarceradas hoje no Brasil se dá por conta da lei de drogas. E a partir de 2006, o aumento da população carcerária aumentou enormemente por conta desse crime de tráfico, né? E aí, enfim, uma das pontas que a gente tinha era o julgamento do recurso extraordinário, que ia acontecer dia 5 agora de junho, e que foi retirado de pauta. Né, que era, enfim, não conversava sobre tráfico, falava sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a descriminalização do porte para uso pessoal, mas que seria aí um primeiro passo relevante para a gente começar a discutir de uma maneira mais sincera o que significa a política de drogas. A gente teve, inclusive, recentemente a Marcha da Maconha, né? Exatamente, Todo ano exatamente. tá aqui marcando. Esse ano, eu faço parte também da Frente pelo Desencarceramento de São Paulo, e esse ano foi o segundo ano que a gente colocou na Marcha da Maconha o bloco anticárcere, justamente para discutir encarceramento em massa e essa política letal de drogas. E tem outro ponto do pacote também que acaba ajudando, né, nessa questão do encarceramento, que é a prerrogativa do juiz de determinar o início do regime, inclusive fechado, para penas abaixo de 8 anos. Quer dizer, num cenário que a gente tem superlotação de presídios, tema carcerário falido, praticamente isso é muito temerário, né, Lohane? Extremamente temerário, né? Porque pensar na figura do juiz como esse ser neutro e imparcial que não tem nenhuma influência, né, de preconceitos, racismo estrutural e etc., é muito inocente, né? Para dizer o mínimo, para usar um adjetivo aí sutil. E com certeza essa medida e esse poder, né, que está totalmente fora da legislação, vai com certeza visar e focar numa determinada população, né, num grupo social muito específico. E
extremamente temerário justamente por conta do nosso número de encarceramento. A gente é um dos países a gente é o país com a terceira maior população carcerária, e aí isso já são dados defasados, que a gente está falando, a gente se baseia no número de 2016, a gente já está em 2019, e nenhuma medida estrutural e governamental veio nessa perspectiva de redução da população. Então, pensar nesse poder extremamente arbitrário de o juiz determinar sem qualquer critério objetivo qual vai ser o parâmetro limite para aplicar uma pena em regime fechado, é sim uma medida subjetiva que vai afetar em grande parte a população negra e pobre, né? Que, enfim, que a única perspectiva que tem é de uma política de defesa da Defensoria Pública, que também é uma instituição, ainda que, enfim, tenha seu caráter nobre e etc., é uma instituição que não tem respaldo material, né? Ainda é uma instituição incipiente que não necessariamente vai ter capacidade material mesmo de pessoas, né? De braçal para conseguir acompanhar todos esses casos, né? Então, juntar essa precariedade processual e de defesa com esse alto poder do juiz que vem alimentado por esses preconceitos estruturais é extremamente prejudicial e com certeza vai aumentar a população carcerária que a gente já tem, que é super alta atualmente. A gente teve informações de que na China e também Estados Unidos, né, que encarceram bastante, parece que está havendo um movimento já de desencarceramento, no caso, fora o encarceramento, estão exatamente na contramão disso, né, de desencarcerar. E aqui o Brasil, ao contrário, está crescendo, é isso? Exatamente. O Brasil ele assumiu um compromisso internacional, inclusive, de diminuir, reduzir essa população carcerária. Mas nenhuma dessas propostas, projetos de leis ou, inclusive, políticas públicas tem esse efeito positivo de redução, né? E, enfim, o IBCCRIM tem as 16 medidas contra o encarceramento. Ele também assina a Agenda Nacional contra o Encarceramento em Massa. Que tem ali propostas objetivas e eficientes que permitiriam esse primeiro passo para a redução da população carcerária. Mas o governo, enfim, o país não assumiu ainda essas propostas efetivas, né? Essas propostas foram apresentadas para parlamentares, né? Mas a Câmara não discute isso. Foram apresentadas para parlamentares, mas não foi discutido enfim, e aí o que substitui são essas propostas superficiais, como é o pacote anticrime. Mas existem, enfim, inúmeras pesquisas e propostas de organizações de direitos humanos, movimentos sociais, coletivos, que já prevêem alternativas para favorecer e implementar uma redução da população carcerária e diminuir a violência policial. Mas não é ouvido, né? Inclusive, né, essa questão, quando foi apresentado o pacote anticrime, o ministro Sérgio Moro, até com um certo orgulho, disse que, na verdade, aquela proposta não tinha sido feita com colaboração de especialistas na área, invocando ali o Código Italiano. Aliás, ele só importa os dispositivos do Código Italiano, os que interessam para ele, né? Então, como você vê também esse anti-academicismo, né, do Sérgio Moro e também dos outros ministros do governo? É bastante temerário, né? Porque, de fato, não faltam pesquisas que conseguem derrubar em um diálogo ali simples de 5 minutos essas propostas que ele coloca no pacote. Acho que a estratégia de não utilizar essas pesquisas, de não fazer consultas com juristas, enfim, pesquisadores sérios, com pesquisas empíricas sobre as medidas que ele queria propor, vem justamente como um argumento para manter aquilo como uma solução efetiva e eficaz, né? Acho que simples consultas a essas pesquisas históricas, na verdade, já derrubariam essas medidas como algo eficiente, né? Para de fato ser uma política anticrime. Enfim, então eu acredito que essa não consulta ela foi deliberada, né, para sustentar o projeto que ele queria implementar. Perfeito, tá certo, Lohane. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada.
Eu que agradeço. Eu queria convidar todos para o Vamos lá. evento amanhã e dizer que o IBCCrim tem 3 documentos públicos sobre o pacote anticrime, que é o boletim especial de abril e de maio, e a nota técnica. Então, quem tiver interesse em discutir mais, ler artigos críticos sobre o pacote, podem entrar no site do IBCCrim, ibccrim.org.br, e esses documentos estão públicos. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, o lançamento nesta terça-feira, a partir das 19h, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Falamos aqui com a Lohane Carvalho, ela que é supervisora de atuação política do IBCCrim. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual.